Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa página. Vamos começar aqui o nosso encontro da noite. Vamos dedicar este evangelho que mudou o dia. Nós estamos mudando o dia do nosso evangelho de terça para segunda, né? E qual foi o motivo da mudança do dia do nosso evangelho, né? A mudança é que eu fazia o meu evangelho durante quase 20 anos no domingo, mas devido aos domingos eu sempre fazer as reuniões de psicografia no Abacateiro. Então, às vezes eu chego em casa muito tarde e o cansaço é enorme, o desgaste é grande e eu não estava conseguindo fazer o evangelho no domingo. E aí eu conversei com a equipe espiritual que eu ia mudar o meu evangelho para segunda-feira, porque eu estaria fazendo o meu evangelho no lar junto com todos vocês. E aqueles que desejarem aprender a fazer o evangelho no lar, hoje é o dia de aprender. Vamos juntos, reunidos, da minha casa para a sua casa, né? Para mais esse dia de evangelho no lar. Então, Deus disse, Jesus, que onde houvesse 2 ou mais reunidas em teu santo nome, Ele estaria presente. Então, que nós estejamos aqui juntos, recebendo essa graça do Mestre Jesus, para que possamos levar adiante o nosso projeto, né? Então, hoje nós vamos começar o nosso evangelho com uma lição maravilhosa. Essa lição do evangelho hoje, ela traz para todos nós um ensinamento do capítulo 27, Pedi e obtereis. Ele fala sobre a eficácia da prece. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos dedicar todo esse nosso estudo da noite, esse evangelho, para os irmãos, os doentes, aos que se encontram no hospital, aos que se encontram hospitalizados, para as famílias que hoje um dos seus entes queridos retornaram para a pátria espiritual. Vamos dedicar a todos esses irmãos que foram aos cemitérios, que fizeram prece, que levaram flores, que acenderam velas, sem problema nenhum. Todos nós, antes de ser espírita, nós passamos por outras religiões. Então vamos respeitar o luto das pessoas. Vamos respeitar esse momento no coração de cada um. Vamos buscar no nosso interior a paz para transmitir para todos esses que estão assistindo conosco. Aos familiares que receberam cartinha do seu ente querido no domingo, creio que hoje já estão bem mais leves, mais felizes, porque receberam a oportunidade lá no Abacateiro de observarem que realmente o seu ente querido está bem e que puder escrever, né? Então vamos começar aqui com uma leitura. Antes de começar a leitura do Evangelho, eu vou ler uma mensagem, né? Essa mensagem foi uma mensagem que nós lemos no Abacateiro, uma mensagem muito bonita. Vamos começar, né, fazendo a leitura dessa mensagem. Deixa eu pegar aqui a mensagem. Ai, meu Deus. Vamos começar aqui. Peraí. Devagarinho aqui pra gente achar. Perdão. Fruto, Abacateiro. Vamos lá. Quando Jesus recebeu a missão de Deus, nosso Pai, para servir a humanidade, as pegadas na areia constantemente notava-se nos caminhos que cada irmão teria como prova da sua bondade na terra. O banquete de ontem, abastecido com os ensinamentos do Evangelho,
continuam inalterados hoje. O caminho de Damasco, por alguns minutos, escureceu, mas de repente a luz reluzente se fez presente. Assim somos nós, seareiros de Jesus, seguindo a luz por meio dos seus enviados, a iluminar a estrada que iremos percorrer no planeta Terra, planeta de provas e expiações, para aprender a lidar com as dificuldades, evoluindo sempre. Aqui o nosso orientador Jerônimo, já nessa primeira lição, ele começa a pedir que todos nós comecemos aí a tocar o nosso coração para o progresso, porque foi isso que nós viemos fazer na Terra. Nós viemos progredir, nós viemos trilhar esse caminho da paz, do amor, da alegria, né? Eu queria saber de vocês como é que está chegando aí os nossos relatos aqui, a nossa voz, como é que está o áudio, como é que está a imagem, se está tudo bem, se está tudo certo. Mande aí para mim que eu quero saber como é que vocês estão aí do outro lado e se está saindo tudo bem. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Obrigada. Então, quando você se sente angustiado, aflito, ansioso, imediatamente você busca na prece, olhando para o alto, buscando Deus. Às vezes você imagina assim, você ajoelhado aos pés do Cristo, e aquela prece, ela vai aliviar seu coração imediatamente. A depender daquilo que você solicita a Deus, às vezes demora, mas você recebe essa graça. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Mas, às vezes você, em silêncio, você conversa com Deus, mas você vai também, nesse momento, mentalizando aquilo que você deseja, porque Deus, como Ele consegue ler os seus pensamentos, talvez não tenha realmente essa necessidade de você falar para Ele o que você deseja. Apenas em pensamento, a sua prece, a sua solicitação, o seu desejo, o seu pedido, você vai conseguir êxito naquela oração que você fez. Acrescentam ainda que, como tudo se encandeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Então, às vezes eu faço um Pai Nosso e aquele Pai Nosso eu começo a mudar, eu começo a colocar outras palavras, né? E assim você vai aprendendo a fazer uma oração de dentro do seu coração. Você começa a fazer: Deus, nosso Pai, de amor e bondade, misericórdia, venha ao meu socorro, socorro do meu filho, ele precisa de um emprego. Então assim você vai lembrando e retirando do seu coração palavras que você quer conversar com Deus, direcionadas ao nosso Pai. Não é direcionada para o seu coração, é de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente estuda o Evangelho, e no momento que você vai estudando o Evangelho, você vai percebendo que a oração é o nosso alimento da alma. Tanto para quem está encarnado na Terra, como para quem partiu, né? Geralmente, o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sentimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Às vezes, ele está fazendo uma analogia aqui. Quando você está doente, você quer a cura imediata, você vai no médico, você quer que ele aplique uma injeção que tira logo aquela dor do seu coração, e no momento que ele retira aquela dor, é claro que você vai precisar fazer os curativos no dia seguinte, vai doer. Se você levar algum ponto, na hora de retirar os pontos também vai doer, né? Então Deus não vai retirar tudo. Você tem que sentir um pouquinho daquela dor.
e vai refletir diante dessas dores, né? O que ela quer lhe ensinar? Por que ela está ali naquele momento, né? Então, tudo isso é importante. E ele continua. Deus ampara os que se ajudam a si mesmo, conforme os ensinamentos. Ajudai-vos e o céu te ajudará. E o céu vos ajudará. Mas como, Nancy, eu faço prece, eu oro. Ah, mas você não sai de casa, você não deu o primeiro passo, você não teve motivação para ir atrás daquilo que você deseja. Deus não vai deixar que caia do céu mesmo fazendo essa prece. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço, o que eu acabei de falar agora para você. Então, todo esforço gera conquista, tanto na terra como no céu. No mundo espiritual não é diferente do mundo do planeta Terra. Você, com suas manias, com seus defeitos, com as suas imperfeições, quando chegar do outro lado, você continua com elas. Porém, você, da mesma maneira que na Terra, você vai ter a oportunidade de melhorar, de evoluir, de crescer, de progredir, de melhorar quantas vezes forem necessárias para que um dia você receba a bênção da reencarnação para retorná-lo novamente, caso alguma tarefa ficou por fazer. A misericórdia de Deus é tão grande que ele acolhe os seus filhos e proporciona essa oportunidade. Veja como Deus é bom. Mas nem sempre a sua prece ela é atendida de imediato. A sua prece, ela pode ser atendida daqui uma semana, daqui 2 semanas. E você vai perceber, nossa, Deus ouviu minhas preces. Mas você não vai pedir hoje, através dessa prece para Deus, e vai passar um mês sem orar. Não, você vai ter que todos os dias, quando você for repousar, botar a cabeça no travesseiro, você vai agradecer a Deus por aquele dia, por aquele momento. Acordou, a luz do sol bateu na sua janela, é sinal de que Deus te proporcionou mais um dia no planeta Terra. E aí é hora de agradecer. Aquela noite maravilhosa, não importa se você teve um bom sono ou não, é importante que você acordou, você vai ter que levantar para a vida, sorrindo para a vida, não importa a sua condição física. Uma dorzinha daqui, uma dorzinha dacolá, você não vai me derrubar hoje, porque eu estou motivado e vou seguir em frente com Deus ao meu lado. É assim que a gente tem que internalizar a nossa oração para Deus, para que a oração venha realmente ter eficácia aí no seu coração, né? Que maravilha! Isso é um presente de Deus. E aqui eu vou ler um pedacinho aqui, que é muito interessante nessa parte aqui do Evangelho, como os espíritos, junto com Kardec, exemplifica essa questão da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto. Sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer. Cai no chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive. Viu aí? Então, quando você está passando por uma grande dificuldade, ou que está ali ansioso, ou que aconteceu algo inesperado na sua caminhada, na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, através da intuição, esse anjo amigo enviado por Deus vai tocar seu coração e falar: saia até a outra rua que você vai encontrar a ajuda para aquilo que você deseja.
Lembra quando acontece um acidente, você tem um número aí para você ligar para a polícia, para os bombeiros, né? Na Terra é assim. Mas, se você tiver num local que não tenha esse mecanismo, lá no interior, que não tem um bombeiro, que não tem ajuda de muita gente, e você está perdido lá, muitas vezes perdido numa roça, né? Ou você é um pescador e perdeu a rota, e de repente você recebe aquela intuição, segue esse caminho aqui, que você vai encontrar uma saída. Mas você encontra a saída. E de repente você diz, nossa, eu me lembrei disso agora. Por quê? Porque você foi tocado pelos espíritos de luz, pelos espíritos abnegados, aqueles que Deus traz para o nosso coração. Esse amor que a gente precisa, que a gente busca diariamente, essa conexão com Jesus. Eu queria ler esse pedacinho do Evangelho para vocês, para que vocês observassem que lá no final, nesse capítulo do Evangelho, capítulo 27, logo em seguida, capítulo 28, ele é só de preces para você, fazer preces para os irmãos necessitados, para os médiuns, para os espíritos endurecidos, para as pessoas em aflição, para os irmãos afeiçoados, para os espíritos que não nos querem, não nos desejam o bem, para os irmãos que não nos são afeiçoados. Então, assim, tem prece para todas as ocasiões. E todas as preces que você fizer direto do seu coração, com amor, Jesus vai te ouvir e você vai ser atendido. Não pense que você não vai ser atendido por esta prece. Vai sim, porque Deus é misericordioso. E no momento que você levanta os olhos para o alto, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. As boas vibrações, as boas intuições, as palavras doces do Evangelho sedimentadas no seu coração. No domingo, numa das cartinhas que eu escrevi lá no Abacateiro, o filho, lá na cartinha dele, ele dizia para o pai que encontrou nas palavras doces do Evangelho o amor, o progresso, a alegria de estar ali escrevendo para seus pais. Então é isso. Essas palavras doces do Evangelho também está lá no final do Evangelho as preces também que podem ser proferidas pelo seu coração como sendo palavras doces. E eu vou começar aqui um bate-papo de perguntas e respostas que eu peguei na internet. Eu adoro. Eu assisto várias palestras, simpósios, né? Eu faço vários cursos. Eu gosto muito de me interagir na internet, porque você está observando sempre como as pessoas estão usando, falando, como eles estão abordando esse tema. E eu não quis trazer hoje esse tema de finados, de falar da morte. Vamos falar da vida. Porque o nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, que fez aniversário ontem lá no Abacateiro, eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre ele. Um espírito resignado, um espírito de luz que traz o amor, os filhos para consolar o coração dos pais. Os filhos, os irmãos que trazem no seu coração essas palavras doces para diminuir a saudade, para lembrar que o seu filho está do outro lado e está bem. E conseguiu essa permissão de lhe escrever. Então, meus irmãos, hoje eu estou feliz. Mas a minha felicidade é porque eu estou partilhando com todos vocês o meu evangelho no lar. Porque há quase 20 anos eu fiz esse evangelho no domingo. E hoje eu estou fazendo o meu evangelho com todos vocês do outro lado. Para mim, é gratificante. É o amor em ação, a caridade. É isso que a gente tem que fazer. Levar luz, alegria. Esse doce amor que Jesus traz nas suas palavras.
E aqui ele diz o seguinte, eu vou começar com perguntas e respostas, é uma palestra do Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, ele é um orador maravilhoso, eu adoro as palestras dele. Aí ele diz o seguinte, tem uma pergunta que fizeram para ele. Quando fazemos uma prece muito cansados, no final de um dia de trabalho, exaustivos, estando sonolentos, ela teria sua emissão vibratória comprometida? Lembra que quando a gente vai deitar, às vezes você está muito cansado, eu não vou orar não, às vezes eu não vou fazer uma prece, às vezes eu vou fazer essa prece, não vai ter nem, digamos assim, nenhum motivo para me solicitar para alguém de tão cansada que eu estou. Mas veja o que ele responde. Não, vamos lembrar que a alma, ou seja, o espírito encarnado, participa do contato espiritual por 2 meios. Um deles pelo seu corpo carnal, o outro pela sua existência como espírito, que é o imortal. O corpo carnal sofre as vicissitudes da matéria grosseira pela qual é revestido. Então, o seu corpo pode estar muito cansado, mas o seu pensamento, o seu espírito está ali, enviando as vibrações de amor para aquela finalidade da sua prece. A prece é a elevação do pensamento a Deus. Como nos dizem os amigos espirituais, é uma capacidade própria do espírito, não do corpo. Partindo desse princípio, mesmo que o corpo esteja fatigado, o espírito, sustentado pela consciência tranquila que carrega pelos seus atos que pratica, terá seu poder de elevação vibracional, não ligado ao cansaço físico, mas à sua disposição espiritual. Viu aí? Hoje eu tô cansado, não vou ler aqui uma mensagem edificante, não vou abrir o evangelho ao acaso, só para me ler o que está preparado para mim essa noite? Porque quando você dorme, lá do outro lado, você vai trabalhar com o seu mentor espiritual. Você vai se juntar à equipe espiritual que te leva para os abrigos, para os hospitais, para ajudar, para você aprender também a lidar com esse tipo de situação quando você estiver servindo aqui na Terra, fazendo a caridade. Não, o aniversário do Jerônimo foi ontem. Tá. Foi maravilhoso ontem, o abacateiro. Vou falar já sobre o aniversário do nosso mentor espiritual, tá? Porque muitos acham que para orar precisa ter uma fórmula, uma receita, para que ela chegue até o Pai. Veja a resposta. É natural. Vem da ideia que fazíamos de Deus. No começo, imaginávamos um Deus dentro dos fenômenos da natureza. Evoluímos e passamos a ver Deus como uma personalidade vingativa. Isso lá no passado. Jesus veio nos trazer a ideia de um Deus de amor. A doutrina espírita complementa nos mostrando um Deus infinito em todos os seus atributos. Não é fácil abandonarmos uma ideia que nos acompanhou durante séculos. Por isso, muitos de nós ainda estão presos às fórmulas. Abençoada doutrina espírita, que demonstra ser mais importante o que vai no coração do que as fórmulas, repetições e adorações exteriores. Então, meus irmãos, se hoje você foi ao cemitério acender as velas, aquela luz maravilhosa para seu ente querido, não tem problema algum. Se você foi levar flores, fez oração, você fez a caridade. Mas lembrando que se você fizer uma prece em casa, abrir o evangelho, você vai estar convidando também o seu ente querido para abraçar com você, para transmitir esse amor do seu coração. E que Jesus veio para mostrar para você que esse amor que você carrega no seu coração, ele jamais vai diminuir porque o seu ente querido partiu. Ele vai aumentar. E não pense que do outro lado, ele também não guardou tudo aquilo de bom que você proporcionou para ele quando aqui esteve. E aqui ele continua. Alguns irmãos de outras religiões costumam fazer preces barulhentas, entre aspas.
O resultado dessas preces é o mesmo das feitas em silêncio? Então, tem pessoas que, às vezes, para se aparecer, está no lugar, numa igreja, em qualquer lugar público, né? Gosta de orar bem alto. Ah, vou mostrar porque eu sei orar. Porque tem pessoas que fazem uma prece que você até cansa, né? Ele passa meia hora fazendo uma prece. Não tem necessidade disso, porque Deus está observando o seu coração. Ele não está observando o tamanho da prece, não. Ele está observando que o seu coração está enviando através daquilo. Se aquela prece bonita, longa, é por orgulho, para mostrar que você sabe muito, que você entende, que você é inteligente, que você é intelectual, não precisa de nada disso. E aqui ele continua. Vamos responder essa pergunta, o que o Carlos Alberto falou. Novamente, lembramos que o que conta é o sentimento, que eu acabei de falar para vocês agora. Se ainda, por ignorância, um irmão necessita do barulho, por achar que só assim Deus o ouvirá, mas se houver sinceridade, boa intenção e bom sentimento, certamente que este irmão será ouvido. Lembramos em Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, de uma prece de uma católica que pede ajuda a Dr. Bezerra de Menezes, orando de joelhos. E eu vou fazer um parágrafo aqui para falar para vocês sobre esta senhorinha, uma avó. Quem já leu esse livro sabe o que eu vou falar aqui agora. No livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele traz o seguinte. Esta senhorinha tinha uma neta, morava no Rio de Janeiro, isso aconteceu no Rio de Janeiro. E lá era uma noite de carnaval. E durante o carnaval, todos sabem que no Rio de Janeiro tem aquelas escolas de samba, muita energia, maravilhoso, aquele carnaval é lindo. Mas ela estava preocupada com a sua neta. E a neta saiu com os amigos para ir para o carnaval. E ela não sabia o que poderia acontecer com ela. Prevenindo, ela ajoelhou no centro da sala, suplicou a Jesus, a Dr. Bezerra, que o acompanhasse a sua neta. Nos momentos que ela estivesse lá no meio daquela multidão, que amparasse caso houvesse algum problema. Vejam bem, o desfecho dessa história. A equipe espiritual, quando acontece o carnaval, eu não estou fugindo do tema não, tá, gente? Eu só quero explicar para vocês isso daqui que é importante. No momento que ela sai de casa, ela já começa a ser assistida pela equipe espiritual, porque ao redor daquele sambódromo, daquelas festas, já existem várias tendas de espíritos que prestam socorro aos irmãos que exageram no consumo de álcool, de drogas, do sexo, de tudo. E neste meio que essa moça se encontrava, na volta para casa, eles já tinham bebido muito, e aí acontece um desencarne. E a sua neta desencarna. E ela foi amparada por Dr. Bezerra. Essa história nesse livro é linda. Mas veja bem o que a espiritualidade esclarece para todos nós. Através de uma prece, através de uma oração que aquela senhorinha ajoelhou ali, ela não precisava nem ajoelhar, porque ela estava fazendo uma oração de coração, pedindo a Jesus que amparasse a sua neta ao sair de casa. Eu sempre falo para minhas filhas, quando saem de casa, eu sempre digo, ó, vai e volta com Deus. Então, quando ela sai, que eu não falo nada, ela, mãe, e aí? Esqueceu? Não, filha, vai e volta com Deus. Fica lá não. Deus traz de volta. Então, é isso que você tem que buscar. É uma prece que sai do fundo do seu coração. Meu filho, que Deus te leve, que Deus te traz em paz.
Meu filho, você vai para o trabalho de carro? Vai em paz, vai devagar. E quando chegar lá no trabalho, me avisa se você chegou bem. Porque eu mesma vou agradecer a Deus porque você está em paz lá. E da mesma maneira, o seu filho ouvindo você fazer este exercício diário, ele vai fazer com os filhos dele também. Vai fazer com o esposo, com o namorado, com o amigo. E essa oração do bem, que são as palavras doces do Evangelho de Jesus que vai retirar de dentro para fora, é aquela que você vai partilhar com seu irmão, com seu amigo, com seu familiar. Muitas vezes aquele que tem uma pendência com você ali do lado, mas que você abraça com amor. Você abraça com alegria, enviando luz, paz e amor para todos eles. Eu queria falar para vocês agora sobre essa questão do luto. Eu não ia nem falar, mas me pediram para me falar sobre um pouquinho sobre essa questão do luto. E aí tem pessoas que dizem assim, nossa, Nancy, eu não aguento fulano que só quer viver lá no... Quer ir toda semana lá no cemitério visitar o túmulo do filho, do marido, do irmão, que quer que seja. Olha, eu vou ler um pedacinho aqui de uma mensagem de Emmanuel, porque essa mensagem, ela é tão profunda porque ela pode ser utilizada tanto neste momento de luto, como em outra área, no trabalho, nas dificuldades, né? Nos obstáculos. Emmanuel diz o seguinte: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Viu? Às vezes, uma pessoa está no momento de depressão, mas não porque o ente querido partiu, porque às vezes essa manifestação vinha de outras existências e nesta vida ela não conseguiu segurar essa tendência que foi tão forte e ela começa os primeiros sintomas da depressão. Aí você diz assim, nossa, fulano não quer comer, não quer dormir, não quer nada na vida, não quer trabalhar. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, o que você tem que falar? Meu irmão, eu estou aqui. Precisando de mim, eu estou aqui. Para te abraçar, para te acolher, para te amparar, para te ouvir. Porque nesse momento, não é o momento de falar. É o momento de ouvir o desabafo daquele irmão. Ouvindo aquele desabafo, você vai pedir a Jesus uma intuição para trasladar para este irmão ou para o papel uma mensagem de paz e de esperança. Porque naquele momento que aquela pessoa conversa com você, o seu mentor espiritual está do seu lado, o seu anjo amigo, o que quer que você venha chamar. Ele vai lhe intuir as palavras necessárias, as corretas, para acolher este ser que sofre. Aí você diz, nossa, mas ele era um homem bom, era um filho maravilhoso, por que Deus levou? Meus irmãos, quando chega a hora, nós não estamos prontos. Vocês acham que nós, todos que estamos reunidos nesta live e no planeta Terra, estávamos preparados para passar por uma pandemia? Ninguém. Hoje nós estamos há praticamente 10 meses em casa, trabalhando em casa. Uns em home office, outros não aguentaram. Muitas uniões se desfizeram. Os laços se folgaram.
e não foram o suficiente. Este diálogo que deveria ter juntos. E neste momento, nós percebemos que Deus, por meio da misericórdia divina, Ele toca o seu coração dizendo: acalma-te. Aguenta mais um pouquinho. Porque foi você mesmo quem implorou essa família. Foca em você, na sua família, no hoje, no agora, no que é bom. Pensa em coisas boas. Observa o seu irmão que está do seu lado. E se coloque no lugar dele, caso esteja vivenciando algo dessa natureza. Daqui para frente, meus irmãos, vida nova. Por isso que a prece é importante. Quando você ora, você entra em conexão com Deus e Ele traz a resolução do problema para que você possa dar o primeiro passo. E nesse momento nós vamos buscar forças aonde você acha que não tem. Mas se você levantar, girar a chave por dentro da sua casa, porque na verdade a sua porta ela tranca por dentro e por fora. Mas o seu coração, somente você tem a chave. E só você consegue girá-la para aceitar Jesus, Deus, os espíritos amigos, a te abraçar, a te acolher, para sair deste momento que não é fácil. Faça de Deus a sua prioridade, porque Deus é amor. Nós não viemos para sofrer. Nós viemos para nos melhorarmos, para aprender. Nós viemos para crescer, para progredir. E quando retornar para a pátria espiritual, observar quais foram as sementes que você semeou durante a sua estadia no planeta Terra. Porque ao chegar lá, você vai colher os frutos que você semeou na terra. Eu sempre chamo esse evangelho aqui, são as nossas sementes. O que eu estou fazendo aqui é uma sementinha. Sabe aquele grãozinho de mostarda que Deus falou que é a fé? É esse grão de mostarda que eu sempre faço aqui às terças e quintas-feiras, semeando no coração de cada um de vocês, incentivando a praticar o evangelho no lar. Se você não colocou aí um copinho de água, uma jarrinha de água do seu lado, coloque, porque os espíritos de luz, mais tarde, assim que terminar o evangelho, ele vai colocar aí as essências necessárias para que você tome essa água e você se sinta melhor. Você se sinta acolhida por Deus. O amor, a aceitação, é o caminho para aceitar a partida de um ente querido. Porque não é fácil. Eu digo para todos vocês que não é fácil. De repente você é convidado a visitar uma pessoa que passou por esse momento do luto. E ao chegar lá, a pessoa muitas vezes diz: olha, eu já superei aquele momento. Não supera tão fácil assim da noite para o dia. Às vezes você quer ser forte, mas Deus vai te ajudar a ser forte. Isso vai passar, não vai tão fácil. Mas Deus é misericordioso e vai te ajudar. Através da prece, através da oração, através dos espíritos benfeitores.
E nesse momento, eu vou fazer uma pausa para lembrar do nosso mentor espiritual, Jerônimo Mendonça, que ontem foi o seu aniversário, que nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, e que passou 30 anos tetraplégico e cego em cima de uma cama ortopédica. Mas ele viajou o Brasil inteiro, proferindo palestras, ouvindo as pessoas com paciência, como um atendente fraterno. Ele semeava no coração daquelas pessoas o amor, a fé, a esperança, a solidariedade. Quantas pessoas Jerônimo livrou do suicídio? Quantas famílias chegavam na casa dele para que ele atendesse? Que havia brigado com a família, com a companheira ou companheiro, uma desarmonia. E lá chegando, Jerônimo conversava com eles e ele chegava e falava: volte para casa, abrace o seu ente querido e peça perdão. E dessa maneira, Jerônimo Mendonça trilhou a sua caminhada de espinhos na terra, sorrindo, cantando, orando, proferindo essas palavras doces do Evangelho, através da boa vontade, através do seu amor pelo Espiritismo, por Deus, por Jesus e por todas as famílias que visitavam esse ente querido. Que esse irmão amigo, que muitas vezes o seu filho chega na minha sintonia e Jerônimo segura a sua mão e escreve aquelas palavras lindas para falar: mãe, eu estou vivo, eu te amo, me abençoa. Como tem acontecido. Meus irmãos, eu queria esclarecer também para vocês aqui, que é um pedido do nosso orientador que está aqui. Eu escrevo cartas consoladoras. Eu não escrevo cartas investigativas. Cartas que vão para tribunais. Não. Eu escrevo uma carta que o seu ente querido traz para o seu coração, para consolar o seu coração. E não aquela carta que ele vai falar para você que deixou um comunicado dentro do sapatinho dele para provar que a carta é do seu filho. Essa carta que você leu, esse recado que ele mandou para você, é o seu coração que vai validar. Mas às vezes você conversa algo desnecessário. E o seu ente querido está lá se preparando para escrever uma cartinha. E diz: tia, conversa com minha família. Observe, meus irmãos. A fila é enorme. A fila é grande para que a gente possa escrever para vocês. E eu sempre falo que tudo isso eu falo com amor, com muita alegria. A minha vontade era de escrever todos os dias para você, para vocês, mas eu não tenho condições de fazer isso. Mas aquilo que está ao meu alcance, o dia que eu marco com vocês, eu trago para vocês aquilo que a espiritualidade coloca em minhas mãos. Então, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês, tá? Muito pedido aí, eu estou só observando, eu estou fazendo a reflexão aqui, mas eu estou observando. Eu queria saber se a Kátia de São Paulo está assistindo, tá? Queria saber se a Kátia está assistindo, que eu tenho uma cartinha aqui da mãe dela, né? O nome dela é Kátia Regina Frata. Sim, Kátia, na semana passada, é o seguinte, quando eu aviso o familiar que eu vou escrever,
Isso não quer dizer que eu vou escrever na semana seguinte. Eu ouvi aqui da equipe espiritual que eu vou escrever para fulano, que nas madrugadas eu encontro com esses espíritos, eles me dão os nomes e eu vou anotando aqui, mas eu não sei se ele vai escrever amanhã, depois, entendeu? Eu sempre falo, olha, seu familiar em breve vai escrever, mas eu não vou falar aqui para você que ele vai escrever amanhã. E às vezes a pessoa fica me mandando mensagens, como assim que você sabe, como é que um espírito encomenda uma carta? Não, ninguém encomendou carta não, tá? Você solicitou e o telefone toca de lá para cá, tá bom? Então, quando ele toca, eu procuro me posicionar, fazer a minha prece, me conectar com o espírito, né? Através da equipe espiritual, para receber esta orientação, tá bom? Então, Kátia, eu sei que você já está aí. Observe bem a cartinha que eu recebi de seus pais, tá bom? Eu vou ler agora a cartinha que a gente já está quase finalizando o nosso evangelho de hoje, tá? Não esquece da água fluidificada. Muitos dizem que não existe água fluidificada, outros dizem que é água magnetizada. O que importa é a água que os espíritos vão colocar ali as essências. E se você tiver dúvida, imponha suas mãos em cima da água, que vai ficar bem mais fortalecida com essas essências maravilhosas desses espíritos, tá bom? Então vamos lá. Que a paz do Mestre Jesus envolva seu coração de filha dedicada e amorosa. Kátia Regina Frata. Esse foi o nome que escolhemos quando você veio ao mundo. Filha, ainda sinto seu coração apertado, sem entender porque o papai e a mamãe deixaram a terra unidos pelo nosso amor. Osvaldo e Zilar. Estamos bem, filha. Foi por meio do nosso pequeno conhecimento que aceitamos o nosso retorno, pois parecia que já estávamos preparados para deixar a terra. Nossos laços, que um dia unimos na terra, permanecia naqueles últimos momentos, unidos por amor ao nosso compromisso. Filha, Deus sabe o momento certo para o retorno de seus filhos na terra. A paz, a harmonia em nosso coração foi fundamental. Estamos bem e já adaptamos a nossa nova morada. Agradeço a Deus pelo nosso compromisso firmado na terra, concluindo com o nosso amor por meio dos laços de família eterna. O amparo divino nos assiste sempre, filha. Confia em Deus e segue firme com Jesus, pedindo forças para vencer os desafios terrenos. Eu e seu pai daqui estaremos lutando para ajudar os irmãos em aflição com o nosso esforço que já estamos contribuindo, motivando quem chega, recebendo com amor e paz. Filha, os que ficaram, que faz parte da nossa família, avisa a todos que estamos bem. Estamos ajudando irmãos que deixaram a terra por meio de enfermidades que se agravaram com a pandemia vivenciadas na terra. Hoje foi um dia triste, filha. A falta dos que lhe amam, seus pais, era visível em seu coração. Mas lhe peço que guarde em seu coração as lembranças dos bons momentos. Agradeço suas orações. Esse reencontro só foi possível pela permissão dos benfeitores que estamos recebendo desde que aqui chegamos. Você mora distante, mas a nossa sintonia de espírito eterno não existe distância. Peço que reflita com as bênçãos de Deus, que sempre recebeu seus pais. Peço que reflita com as bênçãos de Deus, que sempre recebeu. Seus pais estão bem e vivos. Deixo a bênção em seu coração, que estava ansioso.
que estava ansiosa, porque estamos aguardando este momento para lhe escrever. Sei que em seu coração você guarda tudo que vivenciamos na terra. Receba a bênção de amor e saudade de seus pais. Amor, paz e esperança. Filha, nossos laços são eternos. Oswaldo e Zilá. Esta foi a cartinha. A cartinha de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês. Agradecer com muito amor. Meu coração transborda de alegria. Chega a estar apertado aqui da espiritualidade que está aqui do meu lado. Porque eles estão muito gratos por tudo que aconteceu no domingo. Tudo que aconteceu, estava previsto muita chuva. Obrigado, Kátia. Depois ouve direitinho aí o áudio da carta da sua mãe. Como eu sempre falo, eu escrevo, mas o seu coração de filha, de familiar, é quem vai validar a carta, tá? Seu coração é quem vai validar. Eu queria agradecer a presença dos irmãos que estiveram presentes no abacateiro ontem. Apesar da chuva, nada interferiu. Transcorreu tudo na paz, tudo com muita alegria. Graças a Deus, foi tudo perfeito. Na Terra não tem muita coisa perfeita, mas foi tudo perfeito aos olhos de Deus e da espiritualidade. Foi o aniversário do nosso orientador espiritual, Jerônimo, e ele estava muito feliz e providenciou tudo como sempre. Agradecer a Valéria, que fez a reflexão do Evangelho, que se candidatou a essa voluntária para fazer essa reflexão do Evangelho, porque eu costumo dizer às pessoas o seguinte: eu não tenho grupo, eu não tenho grupo, eu não participo de nenhum centro. E as pessoas que vão ao abacateiro, elas se candidatam, se voluntariam a ajudar a arrumar uma cadeira, arrumar a mesa do café da manhã, arrumar o que precisa. Então, cada um se manifesta e vocês podem fazer esse trabalho. Tá? Chegando lá, pode tirar a cadeira do lugar, arrumar. Tudo faz parte da obra do Mestre Jesus, porque a obra não é minha, tá? Eu apenas estou lá como instrumento e faço o trabalho com gratidão a toda essa equipe espiritual, certo? Agradecer também aos irmãos que contribuíram levando as fraldas. Vai ajudar muitas crianças. Uma parte já foi levada lá para a ONG que o pessoal lá da ONG estiveram presente, foi maravilhoso, né? E o que acontece? Além das fraldas, nós recebemos muito shampoo, né? Shampoos maravilhosos, levaram os shampoos enormes da Johnson, coisa boa, tá, gente? Os pacotes de fralda daqueles bem grandes, foram muitos, né? A Cíntia lá da Viva de Kardec, Viva Vida Kardec, que é a ONG que a gente está apadrinhando e ajudando, né? Com as nossas doações que eu recebo, eu encaminho para eles. E a quantidade de cobertores que nós recebemos, eu agradeço ao Antônio que levou tanto pacote de fraldas. Além das fraldas, ele levou, meu carro está lotado de cobertores. Então eu vou levar amanhã lá para a ONG pela manhã. Graças a Deus, essa parceria está dando certo, desse apadrinhamento dessa ONG, que tudo lá, como eu sempre falo, é o dar de graça, o que de graça recebeste. É o nosso trabalho, tá? Agradecer a Ani pelo espaço, como ela recebe a gente na casa dela, ela abre aquele espaço lá do abacateiro, recebe com tanto amor, com tanta alegria e ainda proporciona os irmãos que vão com a pintura mediúnica.
Tenho certeza que aquelas pessoas que receberam a pintura mediúnica neste domingo saíram muito felizes. Eu ainda não tive tempo de postar na internet o nosso encontro, né? Mas vou postar já já as nossas fotos das flores lindas que ela pintou para vocês, né? Todo aquele trabalho é mantido através dela mesmo. Ela mesmo compra o material para doar para vocês, tá? No meu caso também, sou eu que mantenho o meu trabalho. Eu não dependo de ninguém e nós estamos erguendo, né, essa tarefa aí com a espiritualidade, tá? Que não tem coisa melhor do que fazer a caridade. A obra é do Cristo, todos podem colaborar. Mas eu vou pedir para vocês agora que se empenhem em me ajudar no Natal Solidário. Eu estou pedindo para vocês brinquedos, pode ser brinquedo usado, novos e usados, que estejam em bom estado de conservação para as famílias menos favorecidas. As crianças, no caso. Eu recebi, gente, meu carro tá lotado também, além de fralda, cobertor, eu ganhei muita roupa de criança e sapato. Vou separar tudo direitinho, ainda não tive tempo, porque meu carro é uma doblô enorme, então cabe muita coisa, né? Eu tive que tirar muita coisa, deixar lá na Ani, mas aí eu tive que trazer o que eu vou entregar amanhã. Então, o que que acontece? Abra as gavetas da sua casa, gente. Tire as roupas boas, que estejam em bom estado de conservação, para doar para quem precisa. Sapatos, né? Você que quer doar guarda-chuva também, agora é época de chuva, muita gente não pode comprar. Se você tiver utensílio doméstico, panelas em bom estado, a gente também recebe. Roupa de cama, porque é muito difícil, a roupa de cama é cara e tem gente que precisa, que tem criança, né? Então, se você quer doar roupa de cama e não tem, e quiser comprar os cobertores que tem o preço ótimo, nesses lojão, atacadão, vocês podem comprar e me avisa que a gente faz o frete do bem. O que que acontece? O frete do bem é que se alguém mora no Guará, a gente entra aqui no grupo do WhatsApp, aquele nosso grupo, né? Eu entro lá e pergunto se tem alguém, né, que mora em Sobradinho, Planaltina, Guará. E aí vocês vão arrecadando. Depois a gente se encontra no abacateiro e recebe tudo, né? Ou então eu vou buscar e a gente faz esse trabalho do bem, tá? Mas para que tudo isso venha a levar adiante, não esqueça da minha vaquinha que tá lá na internet. Aí na bio do Instagram tem o link para você contribuir com... Me ajude a publicar a minha autobiografia, que é para as obras, né? O nosso trabalho, que é para levar adiante. Vou rapidinho aqui ler aqui os comentários de vocês. São muitos, nós estamos 5 minutos. Eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá bom? Bem rapidinho, porque eu quero ler uma mensagem aqui maravilhosa para finalizar. Giovana, ai gente, é muita gente. Meu Deus, tanta gente, agradecer a todos vocês. Pedindo o recadinho do meu filho, meu marido, Roberta Andrade. Não se preocupe, uma hora vai chegar. Viviane Mitucci, o livro A Fórmula da Felicidade de Jerônimo de Mendonça é lindo, é um grande exemplo, indico a todos. Graças a Deus, Viviane, isso mesmo, pode publicar aí no grupo, sem problema. Tânia, acho que a Tânia recebeu uma cartinha, Giovana, eu queria muito receber uma carta da minha Sofia. Olha, gente, é o seguinte, eu sempre falo para vocês que quem mora em Brasília, aqui nos arredores, quem mora aqui nos arredores, Brasília, que tem condições de vir participar eu sempre falo, o encontro presencial, você tem muito mais chance de receber. Mas é claro que a gente faz esse trabalho à distância, a gente estreita esses laços aí para levar alegria ao coração de vocês, tá? Não vai dar tempo eu ler todos os comentários, mas eu vou ler a nossa mensagem do nosso patrono do abacateiro, do nosso irmão idealizador do projeto, né? Vou ler rapidinho aqui para vocês. O trabalho a serviço da caridade é fonte de luz para os irmãos na terra. Quem segue os passos do Mestre Jesus tem em mãos as ferramentas preparadas para qualquer emergência.
Não sabemos a hora programada. Estejam atentos. Jesus sinaliza o caminho a seguir. Seja como uma formiga. Por onde passa, deixa pequenos pedacinhos de amor para transformar em alimento para os corações dos irmãos, como prova da sua coragem. Seja luz onde encontrar treva. Seja o amor quando encontrar desarmonia. Seja paciente quando encontrar um irmão angustiado. Ofereça colo. E por meio da oração, suplique a Jesus paz e renovação. Seja o amor, a lei maior, a abastecer seu coração para partilhar com as famílias, por meio da consolação, através de uma cartinha de saudade, para servir como alívio, sua transformação em remédio que Deus permite para curar as enfermidades da alma. Seja luz, seja amor, seja paz a guiar seu coração no caminho do amor ao próximo, servindo a Jesus com humildade na sua vinha. Abraços fraternos, Chico Xavier. Essa foi uma mensagem que nós recebemos no Abacateiro na semana passada. Eu agradeço a todos vocês. Que Deus, em sua infinita bondade de amor e misericórdia, proteja o coração das suas famílias. E que hoje, nesse dia abençoado por Deus, dia de finados, mas é o dia da alegria, é o dia da vida, de celebrar a vida, porque o Espírito é vivo, é eterno e Ele está aqui do nosso lado. Mestre Jesus, eu agradeço a todos vocês pela paz, pelo amor, pela consolação. Que seja feita a sua vontade. Que Deus nos abençoe e que os Espíritos de luz nos ajudem sempre. Deixo o meu abraço para todos vocês e até quinta-feira com mais um encontro do Evangelho no Lar, em seu lar, do meu lar para o seu. Que Deus nos abençoe e que os Espíritos de luz nos ajudem. Amém? Gratidão a todos vocês.